Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal O Motoboy Invest e eu sou o José. E antes de iniciar o vídeo, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal e sem enrolação, vamos pro vídeo. Esse vídeo aqui é o relato de uma moça que investe há 9 anos e ela vai expor os erros que ela cometeu nesse tempo. Eu já invisto há 9 anos, quase uma década. E de lá pra cá eu tive muitos erros, mas tive muitos acertos também. Nesse vídeo eu quero te contar os maiores erros que eu cometi nos meus investimentos, que eu adoraria que alguém tivesse me contado lá atrás, e eu espero que você aprenda com eles pra você não fazer o mesmo. O erro número 1 é o que eu carinhosamente apelidei de investir com a bunda de fora. Não literalmente com a sua bunda de fora, mas o erro que eu cometi é que eu já saí investindo sem ter uma reserva de emergência. Eu comecei, como a grande maioria das pessoas, na renda fixa, eu achava que só isso já era o suficiente pra ter uma reserva de emergência. Mas eu investia em alguns ativos sem liquidez. Por exemplo, um dos meus primeiros investimentos foi num CDB. Acredito eu que a maioria das pessoas iniciam com a renda fixa. Eu iniciei na poupança, pois não tinha nenhum conhecimento sobre a área de investimento, sobre educação financeira, mas comecei poupando e guardando na poupança. Acredito que essa é a realidade de muitos brasileiros. Por falta de conhecimento desse mundo, que poucas pessoas têm conhecimento, acesso todo mundo tem um acesso, né? Mas o conhecimento poucas pessoas têm. Daí fica preso no mundo aí das poupanças, das rendas fixas, das contas digitais, não é isso? Hoje, grande maioria tem conhecimento aí das caixinhas, né? Das caixinhas que tem na Nubank, Inter, entre outros bancos digitais. Daí o pessoal, como não tem um conhecimento maior sobre essa área, vai em renda fixa. É melhor que nada, né? CDB pré-fixado. E isso deixou meu dinheiro trancado, sem liquidez, por muitos anos. Então imagina se eu precisasse daquele dinheiro se acontecesse alguma emergência. E esse é um dos erros Sim, esse também, voltando aí pro erro dela, esse é um erro muito grave. Também já cometi muitos erros assim, que é a questão da liquidez. Independentemente aí do CDB de liquidez dela aí, que no caso era um prefixado com data de vencimento, pelo que ela falou, os investimentos também de renda variável. Esse é um ponto a se analisar, a liquidez desse ativo. que eu vejo muita gente cometendo. Eu já tive alguns colegas, né, que na época do Covid passaram ali por um momento de emergência, gente que perdeu o emprego, e eles passaram ali uns apuros, porque grande parte do dinheiro que eles tinham estavam justamente trancados ali em alguns ativos que não tinham liquidez. Inclusive, sobre a reserva de emergência, eu tenho um vídeo muito bom aqui no canal falando sobre reserva de emergência, eu vou deixar ele linkado aqui, pra gente não se estender muito no vídeo, mas reserva de emergência, de fato, assim, foi uma coisa muito importante que eu deveria ter feito no começo, por sorte nunca nada aconteceu, e eu vejo ela com tanta importância que eu tô até aumentando a minha. Eu já comentei aqui no canal que eu tô querendo aumentar pra ter um ano de reserva de emergência, porque eu vejo a reserva de emergência como um colete salva-vidas em momentos de turbulência no mercado. O erro número 2 Esse é o inicial para todas as pessoas que pretendem investir, que é a reserva de emergência. Ela é o ponto mais importante de todos os investimentos. Aliás, ela é o ponto principal para quem quer começar a investir. Ela é a base. Se você não tiver a reserva de emergência, você pode estar em grandes apuros. é que eu investia pouco dinheiro. No começo é normal. A gente, de fato, começa a investir com pouco dinheiro, às vezes porque você ganha pouco, às vezes porque você não tá acostumado, tá com medo, então você tá, sabe, querendo ali aos pouquinhos. Então a gente começa ali com R$ 100, 300, até aí tudo certo, não tem problema. O problema é você passar anos fazendo isso. Eu mesma só comecei a aportar um valor considerável, alto, a partir de 2020, quando eu aproveitei a queda do Covid. E até então, eu investia pouco, às vezes eu ficava naquela zona de conforto, eu não tinha uma estratégia de investimentos muito bem definida, apesar de, assim, consideravelmente ter conseguido bons resultados do jeito que dava. Só que eu fiquei alguns anos ali meio que patinando, sem retornos reais. Ou seja, eu tava investindo, mas eu poderia ter investido melhor e com uma estratégia melhor também. Eu sempre digo aqui no canal, e sempre vou repetir, o investimento, ele só multiplica o dinheiro que você já tem. Se você tem pouco, vai multiplicar pouco. Se você tem bastante, os seus resultados vão ser bem diferentes. E é claro que você começar com pouco dinheiro já é um começo, mas você continuar com pouco, aí você já tá perdendo seu tempo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, que é o Como eu juntei 100 mil aos 27 anos, e eu até Isso aí é bastante relativo. Poucas pessoas têm realmente como começar a investir, seja com pouco, seja com muito. Mas a realidade do brasileiro é que muitos deles nem conseguem investir. É muito difícil ele sobreviver. Imagina ele conseguir investir. Essa é a realidade de muitos dos brasileiros. Falta a informação de investimentos e também falta dinheiro. Tá? Aí não tem como ele investir. Mas assim, essa questão de investir pouco, investir muito é relativo. Relativo vai da condição de cada pessoa. Eu comecei com pouco, pois eu não tinha conhecimento.
A partir do momento que eu fui adquirindo conhecimento, eu fui aumentando um pouco mais os meus aportes. E isso para mim foi uma realidade palpável, porque desde sempre eu poupei, desde sempre eu me abdiquei de muita coisa, então por essa questão, e sim, e sempre fiz renda extra. Aí nessa questão, eu sempre tinha como aumentar um pouco mais o meu aporte dentro da minha realidade, lógico. Hoje eu aporto um pouquinho mais pela questão do meu trabalho que permite isso. Mas assim, vai da realidade de cada pessoa. Nem todo mundo vai ter condições de aportar muito. Para algumas pessoas, R$ 100 já é muito. É a realidade dela. Daí cabe a gente tentar se especializar e tentar ganhar sempre mais. Para que quanto mais você aporta, mais rápido você vai receber um retorno. Isso é inevitável. Investimento, ele não lhe deixa rico. O que vai lhe deixar rico é o seu trabalho. Com o seu trabalho, você vai pegar o dinheiro e vai investir. Você vai pôr o seu dinheiro para trabalhar, né? O pessoal que vende essa ilusão, que você vai investir para ficar rico. Balela, você não vai ficar rico investindo. Isso é uma grande falácia. O que lhe deixa rico é o seu trabalho. Investimento, ele só vai potencializar o seu dinheiro que você está investindo. Fato. Eu mostrei um exemplo ali de quanto tempo levaria para você juntar esse montante, né? Tendo ali um rendimento de 12% ao ano. E tem uma parte que eu mostro uma tabela que a diferença de você aumentar seu aporte com R$ 200, você já diminui de 8 anos para 6 anos e meio, para alcançar o mesmo objetivo. Olha que louco, só de aumentar um pouquinho ali, você já consegue alcançar os seus objetivos muito mais rapidamente. O terceiro erro também que eu cometi foi que eu focava muito em rendimento e não prestava atenção nos riscos. É engraçado que assim, hoje em dia, quando eu tô numa roda, né, de amigos, eventualmente alguém me pergunta alguma coisa sobre investimentos e tal, sem brincadeira, sempre alguém me faz a seguinte pergunta: Lorena, qual é o ativo que tá rendendo mais? Onde que eu posso investir hoje que eu vou ter o maior rendimento? E eu acho que essa é uma pergunta muito comum para quem tá começando. Até porque essa era a minha visão também. Mas com o tempo eu fui aprendendo que essa não é a pergunta certa. A gente não pode olhar só pro rendimento. A pergunta certa é: qual é o risco que eu tô correndo em investir meu dinheiro nesse ativo? Porque no mercado financeiro existe, né, aquela máxima de que não existe almoço grátis. Então o retorno e o risco, eles sempre andam juntos. Ativos que têm retornos maiores têm riscos maiores. E enquanto que ativos que têm retornos menores têm riscos menores também. Nunca você vai encontrar um ativo que tem uma rentabilidade absurda a um risco baixo. Isso não existe e quem tá te vendendo isso tá querendo passar a perna. Cuidado. Então com o tempo eu fui criando essa maturidade de sempre me perguntar: se eu investir nesse ativo, qual é o pior cenário que pode acontecer que eu vou deixar de ganhar? Isso na verdade, assim, é uma pergunta que a gente deve se fazer pra tudo na vida. Só que antes eu não pensava nisso. Eu só queria saber qual que era o ativo de renda fixa que ia dar um melhor retorno. E aí eu não tava nem aí pra risco. Eu admito que eu não estava muito preocupada com o banco emissor. Sim, eu fui juvenil. Não queria saber da liquidez também. Enfim, gente, errar é normal, faz parte do processo. E eu vejo que isso é um erro que não aconteceu só comigo. Acho que tem muitas pessoas que passam pelas mesmas coisas, de que as pessoas elas não conseguem enxergar esse outro lado. E aí é muito provável também que essa pessoa acabe alocando uma grande parte considerável num tipo só de ativo, enquanto que ao mesmo tempo ela tá ignorando a potencial perda total dessa alocação. O que eu já vi de gente começando a investir, não tem uma puta ideia do que tá fazendo. Assiste, sabe, qualquer Reels de um influenciador de finanças que fica fazendo propaganda de meme coin. Aí vai lá, coloca todo o dinheiro, sem se perguntar, sem nem querer entender. E é aquela coisa, né? Onde o querer é demais, o pensar some. E essa ganância de querer ter retorno acima de tudo, linka com o meu próximo ponto, que é o investir em ações individuais. Eu sei que essa é polêmica, eu tenho um vídeo dedicado só sobre isso, vou deixar ele linkado aqui no card. E é um clássico de quem começa a investir, fazer exatamente assim, ó. Abre o YouTube, pesquisa lá. Quais são as ações que mais vão render em ano tal? Aí vai lá, assiste um vídeo do primo distante, aí depois assiste outro vídeo do primo, que era pobre, depois ficou rico, e mete bala. Mas qual que é o problema? É que existe uma grande chance de que você vai escolher errado. A gente tem a ilusão de que a gente pode escolher a dedo a melhor ação fazendo análise técnica ou análise fundamentalista. Mas a realidade é cruel. Mesmo você achando que está acertando, ainda existe uma grande chance de você deixar de ganhar. Isso porque por mais que o mercado de ações ele seja muito lucrativo, ele não é lucrativo porque a maioria das ações são vencedoras. Não é assim. A verdade é que aquela ação mediana do mercado é ela que vai fazer o investidor perder dinheiro. Na verdade é até pior, porque cerca de 40% de todas as ações sofrem perdas catastróficas, caindo coisa de 70% e nunca mais se recuperando. O mercado ele só tem retornos positivos porque algumas ações do topo são assim tão absurdamente bem sucedidas que elas puxam a média pra cima. Então quando você busca a melhor ação da bolsa, você no final tá querendo perseguir ali aquela ação do momento. E aí você se ilude achando que você não vai escolher as ações perdedoras, mas o histórico mostra que nem sempre as ações que estão bombando hoje vão se manter nessa posição e nem sempre são essas que vão gerar bons retornos no futuro. Isso acontece porque uma ação muito boa, ela já tá cara. Bom, como eu disse, eu tenho um vídeo inteiro totalmente É relativo, muito relativo. Não é porque uma ação que é muito boa que ela vai estar cara. Isso aí vai depender da sua análise, né? Mas assim, falta realmente muito conhecimento por parte de muitos investidores iniciantes. Eu mesmo já comprei muita ação aí a qual eu não tinha noção nenhuma. Fui assim, assistindo o vídeo de que ela, como ela falou aí, dos primos da internet, né? Mas assim, basta a gente ter uma noção básica do que comprar, do que não comprar, qual o momento de comprar, qual o momento de não comprar, e por aí vai. Com isso aí é com o passar do tempo.
impossível a gente já iniciar no mundo dos investimentos já sabendo de tudo. É impossível. Você vai errar, vai. Você vai aprender, vai. Isso é fato. Por isso que existem poucas pessoas que investem no Brasil, porque isso aí é um processo que leva um bom tempo. Você vai comprar, você vai errar, você vai acertar. E isso vai lhe deixando um pouco mais maduro. Hoje eu tenho uma noção totalmente diferente de quando eu iniciei no mundo dos investimentos. Para você ter noção, tem um ativo que eu comprei e até hoje eu fico rindo quando eu lembro, que foi a Oi. Eu comprei ações de Oi. Assisti um vídeo que dizia, não, que a Oi, ela está passando só por uma crise, mas ela tem um potencial que vai estourar, não sei o que lá. Sei, epa, é nessa que eu vou. Mas assim, depois que eu comecei a me aprofundar um pouco mais, aí sim eu tenho uma grande noção do que comprar, do que não comprar. Hoje eu vou no feijão com arroz, além daquele feijão com arroz. Deixa o pessoal aí especular, dizer que vai subir, vai descer, é o melhor. Se você não comprar, você tá ferrado e tal. Não, hoje é o feijão com arroz. Faça chuva, faça sol. Muito no detalhe falando sobre isso, eu vou deixar aqui linkado pra você assistir depois. Meu próximo erro, ele pode até parecer ser um erro bobo, mas que no longo prazo ele tem um impacto, assim, absurdo. E talvez seja ele que impeça eles alcançarem seus objetivos, que é a falta de consistência nos investimentos. Esse, acho que assim, disparado, é um dos meus maiores arrependimentos, que só de pensar eu já fico triste. Eu tive alguns momentos na minha vida em que eu não fui consistente e eu investi em poucos meses durante um ano. E sempre de forma muito espaçada porque eu tava priorizando outras coisas. E além disso, eu admito que eu também tive uma fase em que eu caí na tal da tentação do market timing, ou seja, eu tava esperando o momento certo pra comprar, por causa que, tava todo mundo falando que ia cair uma crise, que ia rolar uma crise, que o mundo ia acabar. E eu tava esperando esse momento pra investir. Enquanto isso, tava ali deixando o dinheiro parado, esperando esse momento que chegava e que nunca chegava, e, enfim, né, perdi tempo à toa. E um outro erro também. Nesse momento você vai fazer um caixa para quando surgir a oportunidade, porque investimento é ciclo. Sempre vai existir um ciclo. Tá tudo caro, basicamente, e as coisas que não estão caras é um pouco duvidoso. O que é que você faz nesse momento? Você não vai deixar de investir, você vai investir. Porém, no caixa. Pra quando surgir a oportunidade, você vai lá e aporta. Não existe esse negócio de não tem não, calma lá, calma lá. Isso vai depender dos ativos que você tem, se você quer colocar um novo ativo na carteira ou se você quer permanecer com os que você tem. Se você quer permanecer com o que você tem e no momento não há oportunidade de compra, você faz caixa. Simples, simples. Você não é obrigado a estar comprando ativo todo santo mês. Se naquele mês você viu que os ativos que você tem, você não quer comprar um novo ativo, mas os que você tem na carteira no momento está muito caro, você faz caixa. Simples, é o que eu faço. Mas até o momento, desde quando eu comecei a investir, eu estou ali aportando. Porque sempre tem os meus ativos que eu tenho na minha carteira, sempre tem uma oportunidade de outro lá e aporto. Vai fazer 4 anos, dentro desses 4 anos, sempre estou ali aportando em ativos. Mas é algo assim relativo. Vai existir momentos que você não vai precisar aportar, porque está tudo caro. Você não quer um novo ativo, então você vai fazer um caixa para quando surgir a oportunidade você vai aportar nos ativos. Que tá meio ligado e que aconteceu comigo, é que tinha alguns meses, que é normal, no meu canal do YouTube, no Invista Comigo, isso acaba acontecendo, é que tinha alguns meses que eu tive gastos acima do que eram os meus planejados, e aí sobrava um troco. E aí eu pensava, sobrou tão pouquinho, eu nem vou investir porque isso aqui não vai fazer a menor diferença. Embora seja verdade que um aporte pequeno não vai ter um grande impacto, só que eu perder o hábito de você investir, esse é o real problema, porque é a disciplina que vai construir seu patrimônio. Se eu tivesse mantido essa consistência desde o início, investido, anotado tudo bonitinho, eu teria, assim, resultados, assim, absurdamente melhores dos que eu tenho hoje. Por isso, hoje, pra mim, a consistência, ela é uma lei. Se você já me acompanha, você sabe que no dia do meu pagamento, eu já separo as minhas contas, já invisto, já deixo tudo autorizado no InvestByte, que é uma ferramenta que eu tenho usado durante todo esse ano, que eu adoro, e eu transformei os investimentos como um dos tops prioridades, assim, da minha vida. Um outro erro que talvez eu não escuto muitas pessoas falando é que eu seguia dicas dos gringos meio que cegamente. Então, assim que eu comecei a consumir mais conteúdos em inglês, naturalmente eu meio que fui deixando um pouco de lado os conteúdos do Brasil, porque eu já tinha meio que aprendido tudo que eu tinha que aprender ali no mercado nacional. E embora eu tenha aprendido muitas coisas, inclusive sobre investimentos, né, ETFs, nem todos os conselhos eram aplicáveis ou bons pra mim. Um conselho muito comum que eu ouvia, principalmente assim, né, no pessoal mais dos Estados Unidos, é tipo, compre tudo no S&P 500. Só que isso é um clássico de home country bias, né, americano no caso. Então, fazendo isso, eu estaria me expondo 100% num único mercado, numa única política e totalmente assim desconsiderando, né, a diversificação global. E não que o S&P 500 seja um investimento ruim, nada disso, eu tenho uma posição considerável ali no S&P 500 na minha carteira. Mas a gente precisa se perguntar, será que eu quero colocar todo o meu dinheiro, apostar todas as minhas fichas em um único país? Por que não olhar para outros países, outros continentes, os mercados emergentes? E é isso que um ETF de índice global te proporciona. Outra coisa também é que eu vejo que tem muitas pessoas que ignoram os custos de você investir no exterior. Então elas escutam ali, né, a dica de você investir em dólar, mas não consideram os custos das contas internacionais, as altas taxas de câmbio, ou como funciona a legislação tributária no Brasil,
sobre esses investimentos internacionais. Então, assim, investir no exterior é essencial. Isso não, sem sombra de dúvidas. Mas é preciso você adaptar essa sua estratégia a nível global. Não ficar seguindo uma receita de bolo de uma pessoa que, sei lá, mora na Califórnia. E o meu último erro que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui é o investimento. Eu ainda não iniciei nos aportes lá fora, né? Porém, eu estou aí analisando entre investir com um índice, investindo aqui no Brasil, que é o IVVB11, ou se realmente eu vou investir lá fora. Vou ver o que é mais vantajoso para mim. Vou dar uma olhadazinha, tem uns vídeos aí para assistir, vou dar uma estudada um pouco maior, mas isso aí é para quem já está um pouco mais avançado. Enquanto não chega nesse patamar, é Brasil e ponto. Investir em ativos sem estratégia. Porque não basta só você comprar ali aquele ativo, investir naquele ativo. Você precisa também entender qual deles que faz mais sentido para o seu perfil de investidor e o seu momento de vida. O meu momento atual, por exemplo, é o que a gente chama de fase de acumulação de patrimônio. Ou seja, eu estou acumulando meu patrimônio para o futuro. Então, depois de muito estudo, muita reflexão, eu cheguei na conclusão, por exemplo, que fundos imobiliários não faz sentido na minha estratégia e para o meu perfil de investidora. E o que eu estou querendo construir a longo prazo. Não significa que ele seja um ativo ruim, mas é que ele não cabe na estratégia que eu quero seguir, entendeu? Porque a grande vantagem, né, dos fundos imobiliários é aquele fluxo de caixa mensal que ele gera e que ele não tem tributos, né? Só que na minha fase de vida, né, nesse momento, eu não preciso desse dinheiro para pagar a conta. Então, matematicamente falando, os proventos desses fundos imobiliários, eles atrasariam o meu objetivo de acumulação. E eu também gosto de seguir uma estratégia simples e eficaz, que é investir em poucos ETFs globais e fazer, né, o que a gente chama de dollar cost average, que eu compro todos os meses, independente do preço, se tá caro, se tá alto, não quero saber, eu vou continuar comprando. Então, eu não preciso desse fluxo de caixa pra comprar ali a ação que tá barata, entendeu? Porque a minha estratégia, ela já me força a comprar o de sempre. E isso acaba eliminando, né, essa necessidade de tempo e o esforço pra você ficar gerenciando aqueles proventos. E quando você não sabe qual que é o seu objetivo, qualquer investimento parece que vai dar certo, que vai servir, mas dificilmente ele será o ideal. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nessa parte aí final, eu não concordo muito bem com ela, mas é a estratégia dela. A minha estratégia é ter um pouco de cada ativo, fundos imobiliários, ações. Vou ver se esse ano eu começo com os ETFs e é isso. Cada perfil tem a sua estratégia. Não existe esse negócio de um para todo mundo. Ah, o meu é o melhor do universo, não o dela. Não. Cada perfil tem as suas características. Então, com o passar do tempo, você vai estudando e vai montando a sua estratégia. Isso aí é individual. Esse negócio de estar copiando carteira de fulano, ciclano, não. Você olha a carteira de fulano, ciclano e tem uma base. Mas você tem que aprender qual é o seu perfil. Investimento é individual. E é isso. Se vocês gostaram aí do vídeo da moça, o canal dela é a Lori Invest. Eu vou deixar fixado nos comentários e também vou deixar na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele joinha e até o próximo vídeo. Falou, aquele abraço!